Então, Shabbat Shalom, estamos na porção Maasé, né? Na Parashá Maasé. Tivemos que dividir ela em duas partes, porque tivemos um problemazinho e agora nós vamos continuar. Como eu estava falando, né? O que o sacerdote, né, tem a ver com os crimes? Como a gente viu, né, na primeira parte, o sumo sacerdote ele é responsável pelos pecados cometidos pela nação. Vamos entender, né? Ninguém explica isso, religião nenhuma explica, tá? Religião nenhuma vai explicar isso, não. Nem o judaísmo, nem o cristianismo, nem outra coisa qualquer. Né? Mas, lá em Zacarias, né? Zacariarro, o que é que Zacarias está reclamando? E é com quem que Zacarias está reclamando? Zacarias 3. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do mantimento. Não é a casa do tesouro. A casa do tesouro é a tradução errada, que é para, né, inverter. Ou seja, transformar mantimento, dízimo, maasé, que era mantimento, em dinheiro. Então, nas primeiras, ou nas antigas Bíblias, a tradução vem casa de mantimento, né? Casa de mantimento, onde se guarda mantimento, né? O celeiro, casa do celeiro, né? Casa do mantimento, e não casa do tesouro. Né? Ele está reclamando, né? Se você começar a ler a partir do capítulo 2 de Zacarias, ele diz assim, até a epígrafe diz assim: agora é com vocês, sacerdote. A bronca agora é com vocês. Né? Vocês têm roubado o eterno. Né? Aí eles jogam para os membros da igreja, né? A crentalhada. Vocês têm roubado o eterno. Roubado em quê? Nós roubamos em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Né? Mas nós roubamos como? Né? Aí Zacarias diz assim: fazei prova de mim, né? O Eterno está falando através de Zacarias. Se, né, quando te arrependerdes, fazer e techuvá, vós, sacerdotes, não é com o povo, a nação, não, é com os sacerdotes. Né? É com os sacerdotes que ele está reclamando. Fazei prova de mim. Né? O povo está sofrendo por causa de vocês. Né? Não está tendo colheita por causa de vocês. Não está tendo chuva por causa de vocês. Por isso que não está tendo colheita. Porque eu fechei o céu, não estou mandando chuva. E quem estuda a região, porque não adianta ficar só com a Bíblia, não adianta não. Né? Aí vão colocar um monte de picuinha na tua cabeça. Né? O conhecimento é a chave para a liberdade. Assim já dizia Sócrates. Né? O conhecimento é a chave para a liberdade. E Yeshua vem e diz assim, né? O conhecimento é o que leva você à vida eterna, é a chave para a vida eterna, ou seja, a liberdade, vida eterna, sair dessa prisão desse mundo, ser livre. Então, não adianta ficar só com o texto assim, não, que você não vai entender, você vai atrás do monte de picuinha que vão colocar na tua cabeça. Você tem que entender a região, estudar a região, estudar a raiz das palavras, né? Estudar o aspecto antropológico da região, da época. Até hoje ainda é do mesmo jeito. Como no livro de Atos, né? Todas aquelas circunstâncias da viagem de Paulo hoje ainda existem. Todos aqueles fatores climáticos ainda existem. Né? Então não tem como dizer que ali era mentira. Não. Falando do livro de Atos. Então, quando a gente estuda Zacarias 3, né, 10, o âmago é 10, né, Zacarias 10, né, ele está dizendo assim: fazei prova de mim, se eu não devolvo as chuvas para regar a vossa colheita. E aí você vai colher, né, medida, recalcada, sacudida, transbordando, ou seja, vai esborrar, você vai colher muito. Primeiro Israel não estava guardando os Shabatot, né? Não estava guardando, né, os sábados, os 7 anos anuais, né? A Terumá. Né?
que é os sábados anuais. Né? A cada 6 anos, o 7º ano é de descanso. Israel não guardou nenhum, por isso foram para o exílio. Né? E para cada ano desse que eles não guardaram, eles passaram um ano no exílio babilônico. E segundo, né, que o sacerdote estava... Como ele estava fazendo isso? Existe a Macé da Macé, o dízimo dos dízimos. Né? Ou seja, tudo que era dado para o sacerdote. Por exemplo, eu tinha 10 laranjas, aí eu dei para o sacerdote. Não, minha colheita deu 1000 laranjas. 100 é para o sacerdote, 10% para o sacerdote. Isso a cada 3 anos, tá? Não é todo mês não, é cada 3 anos, porque colheita não se colhe todo mês não, é cada 3 anos. 100 é para o sacerdote. E o sacerdote, por sua vez, tem que dar o dízimo dele para o Eterno. Então tem que queimar tudo no altar. Aí ele pega das 100 e ele tira o dízimo. 10. Então essas 10 ele tem que colocar no altar. É do Eterno. Agora você já viu o teu líder religioso, teu pastor, teu padre, né? Quando tu pega aí R$1000 e dá para ele, aí ele tem que... Ele não tá fazendo o trabalho do sacerdote, ele não quer ser sacerdote, né? Então que ele cumpra tudo que o sacerdote cumpria. Né? R$1000 de oferta. Aí, R$1000 de oferta. Então eu tenho que levar... Pô, eles não chamam o púlpito de altar, né? Pronto, ali tem que ter um foguinho. Tem um foguinho ali. Né? Porque eles não tem que sacrificar, eles não querem ter altar, não querem dizimar. Eles querem cobrar dízimo, né? Tem altar, então tem que ter o sacrifício também. Né? E o sacrifício deixou não valeu nada. Então eles têm que queimar R$100. O dízimo não foi 1000, né? Então R$100 tem que queimar ali. Vamos queimar R$100 para o Eterno. Macé dos Macé. Dízimo dos dízimos, que os sacerdotes não estavam praticando isso aí. Por isso Zacarias disse, né, que eles estavam roubando. E por conta disso, a nação inteira estava, né, em prejuízo, recebendo a culpa, porque o sacerdote não estava fazendo expiação pela nação. Primeiro, não estava fazendo por ele, e segundo, não estava fazendo pela nação inteira. Eu acho que esses caras nem entravam no Santo dos Santos no dia de Yom Kippur, né? Tinham medo de entrar. Né? Por aí já vai. Né? Ou seja, estava a maior lambança. Por isso que Yeshua disse assim, ó, vocês fizeram da casa que leva o nome do meu pai, casa de covil de ladrões. Existiam até... o que existe hoje, existia já naquela época. Existia, na época de Yeshua, um tráfico de animais, né, de pele de animais, que parece que Paulo até fazia parte desse tráfico de animais, porque ele fazia tendas, e as tendas eram feitas com as peles dos animais. Né, e aí Paulo deixou isso, deixou esse ramo, né, de crime, de tráfico, né, porque o cara chegava com um boi bonitão e o sacerdote dizia, não, esse boi presta não. Vai lá, ali, ó, que tem um cara que tem um boi lá, vai lá e troca esse boi por outro lá. Aí o cara trocava o boi por um boi pior do que o dele. E aí o sacerdote aceitava. E o boi melhor não era queimado, ele era vendido para o outro. Entendeu como surgiu, como é que funcionava o tráfico de animais? Então, Yeshua estava lá, né, tão chicotado em todo mundo, as palavras de Yeshua, né, ardia nas costas dos caras, porque eram palavras verdadeiras. Né? E na época de Zacarias, estava acontecendo isso. O sumo sacerdote não estava fazendo expiação pela nação e toda a nação estava pecando. Né? E aí é quando entra isso aí, ó, por exemplo, o assassino ele só podia ser liberto depois que o sumo sacerdote morresse. Agora, interessante é que depois que o sacerdote morreu, quando o cara estava preso, ele ficava torcendo para o sacerdote morrer para ele ser livre logo, né? Para voltar para a família. Né? E imagina se o sumo sacerdote fosse mais novo do que ele. Aí ele né, dificilmente o sacerdote morreria, né, novo, né, aquela vida lá, né, deles, dificilmente o sacerdote morria novo, então o cara ia passar o resto da vida dele, né, na cidade de refúgio, que não é uma cadeia, né? Agora aqui a gente vai voltar a estudar aqui, né, a porção, eles acabam, né, ficando num clima bem legal, porque eles vão aprender a orar, né, e outras coisas mais que torna a estadia agradável. Aí sim, qual a relação do sacerdote com Yeshua? Se o assassino, veja só
como o Eterno é perfeito. Se o assassino ou o pecador, qualquer pecado, né, só podia ser livre com a morte do sumo sacerdote, então você já captou, né, que era preciso que Yeshua morresse para que fôssemos livres. Hoje somos livres, porque o nosso sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, morreu por nós. Mas só que ele não tinha culpa nenhuma. Ele carregou a minha culpa. Diferente desse sacerdote. Né? Tanto que, se eu não me engano, é o próprio escritor de Hebreus, que acham que foi Shaul, Paulo, né? Ele diz assim, porque a morte de touros e bodes não podia expiar, né, o pecado de pessoas, né? Yeshua, num só sacrifício, né, expiou o pecado de todo o mundo. Ou seja, sacerdotes segundo as instruções da Torá, né? Ou seja, sacerdotes, digamos assim, do mundo natural, né? Coisa que Yeshua não foi, né? Yeshua foi sobrenatural. Sacerdote segundo, né? Aí eles podem até dizer assim, a lei de Moisés, mas as instruções foram dadas pelo Eterno, não é lei de Moisés, né? Foram dadas pelo Eterno. Então, entendeu? O assassino, o pecador só podia ser liberto com a morte do sumo sacerdote. Yeshua, né, como ele é muito bom, morreu cedo, né, para que fôssemos livres. Né? Não vou me prolongar nessa vida aqui, não. 33 anos já está bom. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, deu para entender aí, né? A revelação que é essa instrução da Torá para o Malhut do Eterno, né? O Malhut eterno de Adonai, né? O reino eterno que Yeshua trouxe para nós. Então vamos para mais detalhes sobre a cidade de refúgio. Né? Mais detalhes sobre as cidades de refúgio. Todos os detalhes da mitzvah de separar as cidades de refúgio demonstram como a Torá é justa. Hashem não sentenciou o delinquente ao confinamento solitário através das barras da prisão ou na companhia de elementos de baixo nível, ou seja, outras pessoas, né? Muito pelo contrário, né? Ou junto com outros assassinos. Muito pelo contrário, né? Ele envia a um dos ambientes mais elevados, né? na questão do conhecimento, entre os leviim, né, os levitas, né, entre os sacerdotes, que são servos dedicados a Hashem naquela época, né, e professores de Torá. Esta atmosfera era, digamos assim, benéfica, né, ao assassino e era a melhor oportunidade de reabilitação. Eu ainda não concordo com reabilitação aqui, porque a pessoa não teve a intenção de matar. Cada assassino passa um período diferente na cidade de refúgio. O período de confinamento varia ao extremo. Por exemplo, alguém pode entrar e ser dispensado em poucos dias, se o falecimento do sacerdote ocorrer naquela semana. Né? Então o cara está dizendo assim, rapaz, o sacerdote está muito velho, vou cometer um crime agora, porque daqui uns dias ele vai morrer e eu não vou passar tanto tempo, né, preso. Mas aí é o que está. Ele ia para o Beit Din e o Beit Din ia julgar se o assassinato dele foi intencional ou não intencional. Enquanto outra pessoa pode ter de passar o resto da vida na cidade de refúgio, né? Se o sacerdote morrer, como eu já falei. O sistema de contabilidade divino calcula o período de expiação necessário para cada assassino. Hashem programa as entradas e saídas das cidades de refúgio segundo a necessidade de expiação de cada indivíduo. Não concordo com isso. Não, porque assim é como se Hashem estivesse liberando os assassinatos. Né? Não concordo. Né? Ou o Kohen Gadol tivesse sua vida adaptada, né, aos assassinatos. Não.
Enquanto bem Israel viviam no deserto, o acampamento dos levitas serviam como cidade de refúgio. Antes do seu falecimento, Moshe separou as 3 cidades de refúgio ao lado leste do Jordão, de acordo com a lei da Torá, as instruções. Não sei por que ele diz lei da Torá, porque a palavra Torá já está dizendo instrução, segundo as instruções, ou segundo a Torá. Torá significa instrução e não lei. Essas ainda não podiam funcionar como tal até que as cidades de refúgio em Eretz Israel fossem estabelecidas. Isto foi realizado pelo sucessor de Moshe, Yehoshua, Josué, que designou as cidades de refúgio em Eretz Israel propriamente dita, bem como as outras cidades levitas. Hashem adverte para que não se deixe um assassino intencional escapar com vida. Hashem advertiu, está na Torá, tá? Hashem advertiu aos hebreus, não deixe um assassino intencional que o tribunal declarou passível de pena capital resgatar sua vida com dinheiro. Se não sentenciarem pena capital a um assassino, vocês denigrem a santidade de Eretz Israel, onde eu, digamos assim, onde meu nome ou eu resido, onde eu moro, onde meu nome reside. As maldições previstas na Torá se concretizarão na terra e esta não dará mais farta produção. Foi o que eu acabei de explicar, E foi o que aconteceu. Os sacerdotes começaram a, receber propina, E aí pronto. Não deixem que um assassino intencional encontre abrigo na cidade de refúgio, em vez de executá-lo. Conduzam-no à morte. O Beit Din também é advertido. Nunca aceite dinheiro de alguém que assassinou intencionalmente para poupá-lo da pena de morte. Aí você me pergunta, você concorda com a pena de morte? Eu concordo. Eu concordo porque evitaria muita coisa. Quando o cara pensasse que ele pode morrer, se ele matar, ele vai, procurar um julgamento mais correto para aquele que fez mal a ele. Apesar de que, por isso, essas coisas acontecem porque as leis dos homens são falhas. Digamos assim, a pessoa não mata o outro porque confia no julgamento dos homens. Aí aquele outro que ele queria matar compra o tribunal e aí não se faz justiça. E aí, por isso que o mundo está o que é, porque as pessoas são falhas e as justiças são frágeis. A justiça é frágil e ela é aliciadora. A própria justiça alicia os presos. A justiça dos homens. Tá? Mas, na época do Mashiach, onde nós estamos agora, ele diz para a gente virar outra face. Bateu nessa, vira outra. Essa é a instrução do Mashiach. A diferença entre as 6 cidades de refúgio e as outras 42 cidades. Nossos sábios explicam que não apenas estas 6, como também as outras 42 cidades levitas protegiam assassinos que não tiveram intenção de matar. Em outras palavras, todas as 48 cidades levitas serviam como cidades de refúgio. Pode ser. A Torá chama as 6 cidades separadas por Moshe e Yehoshua de Arei Miklat, cidades de refúgio. Por que a Torá designa apenas 6 cidades em particular de Arei Miklat? A resposta é que estas 6 têm 2 vantagens sobre as outras 42. Primeiro, um assassino podia viver sem pagar a sua permanência. Nas outras cidades pagava aluguel aos levitas. 2. Estas 6 protegiam o assassino mesmo se ele não percebesse que a cidade a qual chegara era um refúgio. Entretanto, nas outras 42, um assassino era protegido do Kohen Gadol apenas se soubesse que estava em uma cidade levita. E aí a Parashá termina com as instruções em relação às filhas de Tziloferrad, de novo. As filhas de Tziloferrad encontram maridos. A gente leu isso lá atrás. A Parashá de Pinehas, como eu falei lá atrás, nos contou a história das filhas de Tziloferrad.
havia pedido a Moshe que as deixassem herdar o quinhão do pai em Eretz Israel, pois ele não tivera filhos homens. As filhas de Tzofehad eram da tribo de Menashe. Os chefes destas tribos foram a Moshe e reclamaram: as filhas de Tzofehad poderiam casar-se com homens de uma tribo diferente. Mais tarde, seus filhos herdarão sua terra. Em resultado disso, nossa tribo perderá a propriedade. Olha só. É por isso que era tão difícil se separar também naquela época, tá? Tinha que ter carta de divórcio, e aí o cara, a gente já estudou sobre isso, né? Vai estudar de novo. Não queria separar porque parte da herança dele ia para a mulher. E se a mulher fosse de outra tribo ou de outra família, as terras saíam daquela família e ia para outra. Eles não queriam isso. Não queriam que as terras de uma tribo passassem para outra. Por exemplo, elas eram filhas da tribo de Menashe, né? E aí vão e casam com um homem da tribo de Shimon, né? De Shimon, Simeão. E aí as terras delas iam passar para a tribo de Simeão, porque os maridos são da tribo de Simeão, né? E os filhos, né? Porque a herança vem dos homens. Então eles não queriam isso. E aí, então, né, o que aconteceu? Tzofehad poderiam... Moshe respondeu em nome de Hashem: sua reclamação é justa. As filhas de Tzofehad devem escolher maridos de sua própria tribo, Menashe, para que a tribo não perca propriedades. Esta lei vigorou apenas durante a geração de Moshe para estabelecer os limites de cada tribo. Marlá, né? Marlá, Tirza, Hagla, Milca e Noa seguiram o conselho de Moshe. Todas encontraram ótimos maridos em suas próprias tribos. O que foi que aconteceu? Depois eles começaram a se misturar. Assim, o livro de Bamidbar, que contém vários incidentes tristes, né, descrevendo a infidelidade dos hebreus a Hashem e a terra prometida, termina com um relato inspirador de uma tribo e suas mulheres que amavam a terra. As últimas mitzvot mencionadas no livro de Bamidbar. As últimas mitzvot do livro de Bamidbar referem-se a Eretz Israel. Hashem mandou que as nações não hebreias, não judias, né, que lá residiam, fossem expulsas. E ele detalhou como a terra deveria ser distribuída, inclusive quais cidades deveriam ser dadas aos Leviim e quais deveriam ser designadas como cidades de refúgio. Moshe ficou desapontado quando Bnei Israel chegaram às margens do Jordão. Refletiu com tristeza: liderei o povo para fora do Egito e treinei-os durante 40 anos para entrarem em Eretz Israel. Porém, apesar de eu ter plantado essas sementes, outros colherá os frutos. Uma vez que não me é permitido atravessar o Jordão, meu nome não estará associado a Eretz Israel. Aí vem mais uma luz, né? Digamos assim, uma revelação. Para compensá-lo, Hashem ensinou a Moshe as mitzvot que são cumpridas apenas em Eretz Israel. Isto tinha o propósito de consolar e animar Moshe. Hashem estava, de certa forma, dizendo-lhe: apesar de você não estar realmente entrando na terra, pode descansar, certo de que, mesmo lá, não será esquecido. Todas as instruções, né, mandamentos aplicáveis a Eretz Israel serão ensinados em seu nome. Tanto, né, que até na época de Yeshua ele diz assim: as instruções de Moshe, a Torá de Moshe, né? Isso é reconhecimento, não que a instrução seja de Moshe, mas foi um reconhecimento, né? Foi ele quem ensinou. A lista de locais no deserto nos dá
Rizuk, né? Encorajamento. Nesta paraxá, Hashem listou todos os lugares no deserto pelos quais Bnei Israel viajaram. Após a destruição do Beit HaMikdash, o povo hebreu tornou-se andarilho novamente. Foram exilados de do seu país. Né? Após a primeira destruição, foram levados à Babilônia. Após a segunda destruição, para Roma e outros países, que a gente chama de... esqueci a palavra agora, se eu lembrar eu falo, né? Chama de esse exílio, Galut, né? Chama de Galut, exílio. Há milhares de lugares, né, pelos quais nossa nação viajou, né, pela Galut, pelo exílio, e em muitos deles os hebreus, né, ou agora que os judeus, foram oprimidos, maltratados e mortos. Podemos pensar que Hashem esqueceu o quanto Bnei Israel sofreram por todos esses anos, mas não é assim. Né? É anotado perante ele no céu. Como Hashem disse a Moshe para escrever a lista de locais no deserto, da mesma forma, cada parada deste exílio é anotada por ele no céu. Ele se lembra de todo o sangue que foi vertido e de todas as lágrimas que foram derramadas. Estamos no fim de nossa jornada. Hashem, em seu grande amor pelo seu povo, agora não mais judeus, mas pelos descendentes de Abraão, né, para nós que somos messiânicos, é quem está nos dirigindo através deste exílio, né, que é o exílio romano, em direção à vinda do Mashiach, ou seja, para nós a segunda vinda do Mashiach, para eles a primeira ainda. Tá? O Midrash, interessante, é que para os judeus é a primeira vinda do Mashiach. Para os cristãos é a segunda vinda do Mashiach, mas que eles vão ser enganados pela primeira vinda do Mashiach dos judeus. Ou seja, esse Mashiach dos judeus, que é o anti-Mashiach, que chamam de anticristo, vai enganar a crentaiada, a cristandade, né? Se dizendo que é o segundo, que é a segunda vez que ele vem. Para os judeus é a primeira, mas para os crentes vai ser a segunda. Né? Ou seja, a mesma pessoa. E eles vão aceitar isso, já estão aceitando, né? Eles já estão aceitando a nova ordem, né? Com tudo isso que está acontecendo aí, né? Capicada, né? Com a pam, né? Que a gente não pode dizer a palavra aqui, porque senão... Então, já estão aceitando, já levaram, né? As coisinhas, né? Já a marquinha, né? Já aceitaram a marquinha, a crentaiada, estou falando da crentaiada. Já aceitaram a marquinha porque não tem conhecimento nenhum, né? Então, estão dizendo até que a marca, né, da coisa, né, ela não é literal, ela não é física, ela é um sopro, é uma fumaça. Né? Interessante. Como é que eu só vou poder, né, comprar e vender, né, se eu não mostrar isso fisicamente? O sistema implantado onde eu tenho que aceitar esse sistema. E eles estão aceitando. Então, ele está dizendo aqui, né, estamos no fim da nossa jornada, para nós também. Nós que somos descendentes da tribo de Abraão, né, os descendentes de Abraão, né, os descendentes sobrenaturais de Abraão, os descendentes segundo a fé de Abraão. Né, esses que cumprem mandamento é que vão estar no Olamba, que vão estar no mundo vindouro. Né. Essa crentaiada aí que não cumpre mandamento, que acha que vai para o céu, né, não sei não. Tá? Eu não sei não. O Eterno é quem vai julgar. Mas segundo a Torá, não tem negócio para eles não. É a turminha que vai dizer assim, mas fizemos tanto em teu nome. Aí o Eterno, Yeshua vai dizer assim, meu nome? Não, vocês fizeram as coisas no nome do ídolo romano, Iesu Christus. Meu nome não. No nome da salvação, Yeshua HaMashiach, Ben Yosef? Não, o meu não. Então, para todos nós está chegando o fim. Né? Jubileu está vindo aí, ano 33, ano 30, agenda 2030 está aí sendo implantada, né, para muita gente.
Então, esse exílio, ele diz que está nos levando em direção à vinda do Mashiach, deles, né? Que é o cara que nasceu lá no World Trade Center, né? 2001, que está com 20 anos, e que aos 33 ele começa a reinar, e para isso ele quer um mundo sem problemas, por isso que eles estão sem tempo, e estão aplicando essa agenda, né? O Midrash, aí ele diz, o Midrash nos revela que a nação judaica, isso aí é o Estado judeu que está aí, né? Tem de tudo lá, né? Pornografia, né? Passeata homossexual. Israel está derramado, né? Tá mergulhado na idolatria, no pecado, na prostituição, em tudo, né? De santo não tem nada ali. Santo é o povo do Eterno, não o território. Quem faz o território ser santo é o povo, né? E não o território que faz o povo ser santo. No Egito, tu nos comandaste, Moshe, para nos libertar do exílio. E mais tarde mandaste outros líderes para nos ajudar. E o próprio Moshe disse assim, olha, vai, o discurso de Estevão faz menção a isso, o discurso de Shaul, Paulo, com o rei Agripa e Festo, faz menção a isso aí, né? Faz menção que o próprio Moisés, né, disse que dos lombos de vocês surgirá um novo profeta, que guiará vocês a toda a verdade e ensinará a Torá a vocês, né? A ele seguir, ele vai ser maior que eu. O próprio Moshe diz isso, a gente vai estudar isso aí nas próprias paraxá, no livro de Devarim, Deuteronômio. Né? Então ele diz aqui, no Egito tu nos comandaste, Moshe, para nos libertar do exílio e mais tarde mandaste outros líderes para nos ajudar. Yehoshua, né, que é Josué, e os juízes e os reis. Porém, após isto, fomos enviados novamente a Galoto, porque pecaram, né? O exílio. Hashem responde, isto aconteceu porque vocês foram libertados por seres humanos. No futuro, eu mesmo os redimirei. Já aconteceu. Mashiach já veio, né, onde a Torá habitava com ele plenamente. Então, sua liberdade será imorredoura, assim como eu. Vocês jamais terão que suportar a vergonha do exílio novamente. Né? No tempo de hoje, né, a palavra é diáspora. Né? Os descendentes, os judeus, né, que estão espalhados pelo mundo, a gente chama de diáspora. Né? Que isso aconteceu. E quando a diáspora começou, vieram muita gente aqui para o Brasil, muitos judeus vieram para o Brasil e começaram a habitar o Brasil, que é o Bracel, ferro, madeira. Quando chegaram aqui, encontraram a madeira e disseram Bracel, ferro, né? Que é o pau-brasil. Né? Não tem nem lógica. Né? Cabral chega aqui, não conhece nada, uma madeira que só existe aqui, aí vai logo dando o nome. Ah, isso é pau-brasil. Ah, conversa, vai contar outra. É mentira. História implantada. Né? A história do Brasil é uma história inventada, né? Criada, né? Pelo romanismo, né? Pelo catolicismo, né? Para tornar o país católico, né? Pagão. Né? Mas quem veio para cá primeiro foram os judeus que foram expulsos, né? da Europa. Quando chegaram aqui encontraram a madeira, aí a madeira é dura, aí disseram Bracel, que é ferro em hebraico. Brasil, ficou Brasil. Então o nome da nossa nação, ela tem origem judaica, como o povo também. Não sabemos, não é dito, mas a maioria, ou seja, em cada 5, né, 2 ou 3, vou botar uma média baixa, mas eu acho que é mais alto que isso. Em cada 5 brasileiros, 2 são descendentes de judeus. Certo? Isso não é contado. Eles não querem que as pessoas saibam disso, que é para manter o povo na idolatria. Não estou dizendo que o povo judeu não é idólatra, não. Né? O judaísmo tem idolatria também dentro do judaísmo. Toda religião é idólatra, toda religião é helenista. Né? Leva você para o buraco. Agora você é livre para seguir sua religiãozinha. Eu sigo a Torá, as instruções do Eterno. Né? Em hebraico, que é para não correr o risco de estar adulterado o texto. Então, com essa paraxá, nós terminamos o livro de Bamidbar, Números. Né?
E ao concluir-se cada um dos 5 livros da Torá, né, com costume, né, a congregação, proclamamos seguido pelo Razan, o ledor, né. Eu estou falando isso porque realmente é uma frase, né, não que eu siga judaísmo, não sigo judaísmo, não sigo religião nenhuma, tá? Mas o que é de interessante, né, a gente menciona, né? Então, as palavras são Hazak, Hazak, Venit, Hazek, né? Ou seja, sejam fortes e fortaleçam-se. Um Shabbat Shalom para todos vocês, um ótimo sábado, né, de paz, um Shavua Tov, né, uma boa semana, né, e próxima semana nós estamos no livro de Devarim, né, nós vamos estudar Devarim, e Devarim é um resumo, tá? Devarim não foi um livro que ele escreveu, né, por muitos anos, não. Há quem diga que Devarim foi escrito em 35 dias, outros dizem que foi em 3 dias e meio, outros dizem que foi em 3 horas e meia. Fica nesse impasse. Eu acredito, porque foi um discurso de Moshe, né? Moshe relembrando tudo que eles tinham passado, né? Ele faz um resumo de tudo que passou e dá novas instruções. Relembra tudo, isso, relembra tudo. E a gente vai relembrar toda a Torá no livro de Devarim. Tá bom? Então, até a próxima semana, se assim o Eterno permitir, Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. E eu vou agora recitar Birkat Kohanim e depois, né, terminarmos essa porção. Yevarechecha Adonai, Veish Merecha, Yair Adonai Panavelecha, Vihuneka Itzah Adonai Panavelecha, Veyatzelecha, Shalom. Elohim Melech Neman, Elohim é Rei fiel. Esse é o significado de Amém. Vededut et Haimet, Vehaimet Techahir et Re. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com a porção Devarim. Shabbat Shalom a todos.